Olá, eu sou Alcione Souza, autora do livro Ferramentas Clássicas de Ensino e Aprendizagem, e estamos iniciando uma série de estudos a respeito dos 7 princípios que fazem parte da filosofia de ensino desta abordagem. Então, já tivemos um primeiro vídeo fazendo uma introdução geral, um panorama de como os princípios atuam na formação do indivíduo, como eles podem ser usados também para formar o imaginário da criança desde a mais tenra infância, por meio principalmente da literatura. E agora iniciaremos o estudo do princípio de caráter. Estes 7 princípios que fazem parte da filosofia da abordagem por princípios, eles foram identificados primeiramente por Paul Gelli. Paul Gelli encontrou estes 7 princípios no livro de Gênesis e é o que nós vamos estudar durante esta série a respeito dos 7 princípios. E no meu livro eu coloco aqui algo a respeito dos princípios. Em primeiro lugar, eles caracterizam o modo pelo qual Deus criou todas as coisas e, portanto, o meio pelo qual o mundo deve funcionar, de acordo com os princípios que o Criador estabeleceu desde o Éden. Eles também demonstram como as criaturas de Deus deveriam conduzir suas vidas. E, finalmente, eles contribuem para o propósito maior da vida humana, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos começar, então, pelo primeiro dos 7 princípios, que é o princípio de caráter. Vocês devem estar lembrados que no último vídeo eu ensinei o acróstico CAMISAS, para que vocês memorizem, imagine na sua mente a palavra camisas escrita neste sentido, e você vai sempre pegar a primeira letra associando a um dos 7 princípios. O primeiro deles é o caráter. O que é o princípio de caráter? Caráter é a marca que o ser humano imprime em tudo aquilo que ele diz, o que ele faz, ou até mesmo aquilo que ele pensa. Nós deixamos marcas do nosso caráter em tudo aquilo que fazemos. E este princípio também diz que nós devemos ter como referência o caráter de Cristo, para buscar moldar o nosso próprio caráter de acordo com este modelo. O trabalho é o meio por excelência onde o nosso caráter é tanto moldado quanto aparece. Quando nós começamos a trabalhar, quando temos que nos esforçar por algo, somos pressionados, somos desafiados, ali Deus usa aquele trabalho, aquela dificuldade, aquele desafio para forjar o nosso caráter e imprimir em nós boas marcas, boas virtudes. Por isso mesmo, o trabalho não foi instituído no Éden após a queda, mas sim logo após a criação do ser humano. O homem foi criado e colocado no jardim para lavrar o jardim, para cultivá-lo, para que ele fosse um lugar produtivo e que refletisse o trabalho do próprio homem por meio de toda a inteligência que recebeu. E, portanto, a semelhança do que aconteceu no Éden, quando Adão é colocado para lavrar a terra, nós também, ao realizarmos um trabalho, somos desafiados a vencer certos vícios do nosso caráter, como a preguiça, a procrastinação, o desânimo. Tudo isso atrapalha a conclusão de um trabalho. E ao vencermos isso, estamos desenvolvendo virtudes, como a diligência, a perseverança, a resiliência, a proatividade, muitas outras virtudes são moldadas em nosso caráter por meio de situações desafiadoras. Então, a partir de hoje, eu tenho certeza que você vai olhar para os desafios e vai ensinar aos seus filhos também a verem nos desafios e no trabalho uma oportunidade de desenvolver virtudes. Nosso caráter, portanto, é formado nas situações da vida por meio de pressão e conflito. São 2 ferramentas que Deus usa para moldar o nosso caráter. Ele expressa a forma como nós fomos
esculpidos pelo próprio Criador e pelas circunstâncias da vida, pela influência de amigos, por aquilo que lemos, que escutamos, que ouvimos. Por isso, os pais devem tomar muito cuidado com tudo aquilo que está sendo transmitido aos seus filhos, porque vai ter uma influência direta na formação do caráter deles. O nosso caráter precisa ser constantemente corrigido. Devido à queda, é natural que nós tenhamos uma inclinação bem fácil para o lado ruim e precisamos ser puxados para o lado correto, para fazer aquilo que é certo. Aí então entra o papel essencial dos educadores. Pais e professores, por exemplo, precisam ter este conhecimento de que é nos primeiros anos de infância que o caráter da criança é moldado. A criança absorve tudo com muita facilidade e precisamos cercá-la de bons exemplos. Existe um pensamento muito equivocado de que nós não devemos manter as crianças em uma bolha, mas colocá-las expostas a tudo aquilo que elas enfrentarão no mundo adulto, sendo ainda crianças. Isso é um erro gravíssimo, porque a criança ainda não tem condições de enfrentar situações tão adversas. Nós precisamos sim cercá-la de cuidados, de boas influências, de bons modelos, até que ela esteja preparada, moldada e com recursos para enfrentar a vida como ela é. Certamente, todos discordariam de lançarmos uma criança ou até mesmo um adulto que ainda não aprendeu sequer a nadar, lançá-lo em alto mar, à mercê das ondas e de tubarões e de todos os perigos que o oceano oferece. Nós não faríamos isso. É incoerente. Da mesma forma são as crianças. Por que não cercá-las de cuidados enquanto elas estão sendo preparadas para uma vida futura na sociedade? Então, é na infância que nós precisamos nos preocupar em cercar a criança com bons exemplos, boas influências, boa literatura, boa música, bons modelos de convivência, para que ela receba no seu caráter os melhores exemplos. Mas, acima de todas as coisas, devemos oferecer à criança o modelo do caráter de Cristo, que é o modelo por excelência a quem ela deve imitar. Portanto, querida família, cerque o seu filho, proteja o seu filho de tudo aquilo que é mal e que poderia ter uma influência negativa na formação do caráter dele. E todas as vezes que, porventura, ocorrer alguma situação que poderia deixar uma marca ruim no caráter do seu filho, não deixe para depois. O quanto antes, assim que possível, no espaço mais curto de tempo, você precisa conversar com a criança e orientá-la. Cada conversa da família a respeito daquilo que faz parte da vida da criança tem um peso incrível na formação do caráter e deixa marcas. E é assim que ela vai se tornando um ser humano cada vez melhor. Para fecharmos o estudo do princípio de caráter, eu gostaria de sugerir a vocês a leitura do capítulo 14 do meu livro, pois nele eu trato a respeito do estudo de biografias, oferecendo ali muitas estratégias e até mesmo um roteiro para estudar a biografia de um grande cientista, um grande pintor, um governante e um inventor. Porque, por meio das biografias, vocês podem oferecer aos seus filhos excelentes modelos de caráter a quem eles podem imitar. E durante a leitura da biografia, lembrem-se de frisar. Veja, meu filho, olha quantas qualidades essa pessoa desenvolveu ao longo de sua vida e que contribuíram para que ela realizasse tais obras, tais feitos que hoje nós, na humanidade, desfrutamos. Olha como é importante ter um bom caráter. E quanto aos defeitos, podemos também destacar a maneira pela qual a pessoa da biografia venceu aqueles defeitos. Será que ela teve que lidar com a ira? Com o rancor? Teve que aprender a perdoar? Teve que vencer as dificuldades de uma guerra? De um relacionamento desastroso dentro do seu próprio lar?
teve que vencer, apesar de ter perdido um ente querido, superar a dor da morte e continuar caminhando para realizar aquilo que foi proposto? Olha quantas lições vocês podem extrair do estudo de uma biografia e auxiliar assim na formação do caráter dos seus filhos. Estudando biografias, vocês podem descortinar um novo mundo e uma nova forma de moldar o caráter dos seus filhos. Eu não poderia deixar de mencionar aqui, no estudo de biografias, a respeito de personagens bíblicos. Algumas famílias têm dúvidas: será que eu devo contar ao meu filho sobre os pecados que o rei Davi cometeu, por exemplo, como o pecado de omissão na educação dos seus filhos, o pecado de adultério, planejar um assassinato para se livrar de uma situação difícil, da consequência de um pecado que ele cometeu? Não poupem os seus filhos, claro, guardadas as devidas proporções de acordo com a idade da criança, mas não deem um ensino meramente religioso das biografias bíblicas. Mostrem que Deus usou pessoas como nós, cheias de qualidades e cheias de defeitos, e é Deus quem opera tudo em nós. As biografias bíblicas têm o papel de ressaltar que o poder para realizar os grandes feitos veio de Deus e não dos próprios recursos. Isso faz uma grande diferença entre uma leitura meramente religiosa e uma leitura genuinamente cristã. As crianças vão perceber que, apesar dos seus defeitos, apesar das suas dificuldades, apesar de um caráter cheio de defeitos, elas podem ser usadas por Deus e podem buscar nele a referência para ter um caráter melhor a cada dia. Eu espero que vocês tenham absorvido toda a essência do princípio de caráter e comecem a usar na educação dos seus filhos. Um grande abraço.